Hoje a gente vai mergulhar num material didático bem específico, criado para jovens cristãos. A ideia central dele é enxergar o mundo moderno como um grande conflito. Sabe, de um lado, a verdade da Bíblia, do outro, o que ele chama de engano das ideologias seculares. Vamos dar um lugar em como essa visão de mundo é toda estruturada e apresentada. A nossa fonte principal é este guia aqui, feito para professores da editora brasileira CPAD. E olha, o título já prepara o terreno: Entre a Verdade e o Engano. A imagem da capa também é bem forte, né? A Bíblia junto de um escudo de batalha com uma serpente ali se aproximando. A mensagem visual é super clara. A pegada aqui é de defesa, é de combate. Então, qual que é a premissa central desse currículo? A introdução do material não deixa nenhuma dúvida, viu? O assunto é guerra, uma guerra que é tanto espiritual quanto intelectual. O conflito é apresentado de uma forma bem direta, sem rodeios. De um lado, a palavra de Deus, que é vista como a verdade absoluta e inquestionável. Do outro lado, as ideologias e os ensinamentos humanos, que, segundo o material, batem de frente com essa verdade. É exatamente essa lente que vai ser usada para construir todas as lições que vêm pela frente. Ok, para entender a batalha, a primeira coisa é definir quem é o adversário. E a primeira lição do guia se dedica inteiramente a isso, a explicar para os jovens o que exatamente é uma ideologia. Essa é a definição que eles apresentam. É um conceito bem amplo, né? Um sistema de ideias que tenta dar um sentido para o mundo. Mas o ponto crucial, segundo o guia, é que, ao fazer isso, esse sistema de ideias acaba competindo diretamente com a visão de mundo que a Bíblia oferece. E o guia vai além, ele aponta três características principais dessas ideologias. A primeira, a base delas é puramente humana, da nossa razão, da nossa experiência. A segunda, elas se colocam como a autoridade final sobre o que é a realidade. E a terceira, que elas resistem ativamente à verdade de Deus, seja rejeitando de cara ou dando uma distorcida para se encaixar no que elas defendem. A narrativa, então, avança para mostrar o que está em jogo aqui. Se existe uma guerra acontecendo, quais são as consequências para a fé de quem está no meio disso tudo? Esse slide aqui resume de forma bem visual a dicotomia central que o currículo apresenta. É como se fosse uma escolha entre dois centros de gravidade. De um lado, Deus. Do outro, a própria humanidade. E a partir dessa escolha, tudo mais muda. De onde vem a verdade, qual a base da moralidade, qual o propósito da vida. A mensagem é que são dois sistemas que, no fundo, não se misturam. Aí o guia faz um alerta para um perigo que eles veem como mais sutil, o tal do evangelho secularizado. A ideia é que o cristianismo pode perder seu lado espiritual e virar só uma ferramenta, seja para transformação social, seja para sucesso pessoal. A fé deixa de ser sobre salvação, sobre transcendência e passa a ser focada em objetivos aqui da Terra mesmo. Essa citação, que vem da nota da editora, resume bem o tom de urgência do material. A preocupação aqui não é com ataques diretos, abertos, mas com ideias que soam boas, parecem inofensivas, mas que, na visão da fonte, são perigosas por contradizerem os princípios da Bíblia. A metáfora usada é bem poderosa, veneno disfarçado. Diante de toda essa ameaça, qual é a solução? Vamos ver agora a estratégia que o currículo propõe para defender a fé. A estratégia é bem clara, baseada em três pilares. O primeiro é o discernimento, que é basicamente a habilidade de analisar tudo o que se ouve e lê, usando a Bíblia como filtro. O segundo é a fidelidade às doutrinas centrais da fé. E o terceiro é o combate, que não é descrito como um debate de ideias, mas sim como uma batalha espiritual mesmo. E para tornar isso algo prático, do dia a dia, o guia usa perguntas bem diretas, como essa aqui que vem da seção Pense e. O objetivo é claro: levar os jovens a fazerem um autoexame constante, a filtrarem de forma ativa as informações que eles consomem nas redes sociais, na escola, na cultura de modo geral. E, finalmente, a gente chega no campo de batalha. Quais são especificamente as ideologias e os ensinamentos que este currículo se propõe a combater? Bem, o sumário do guia revela todo o mapa do trimestre. Cada lição é dedicada a desconstruir o que eles chamam de a falácia de uma teoria ou de uma ideologia específica. Vamos dar uma olhada na lista completa.
A lista é longa e bem diversa. Ela vai desde conceitos da filosofia e da política, como materialismo histórico e humanismo, passa por questões sociais, como ideologia de gênero, científicas, como a teoria darwiniana, e chega até a criticar correntes teológicas dentro do próprio cristianismo, como a teologia progressista e a da prosperidade. Ou seja, o campo de batalha é bem vasto. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Quando um leque tão grande de pensamentos, que vai da filosofia à ciência e até à própria teologia, é apresentado como falácias que precisam ser combatidas, qual o impacto disso na forma como uma nova geração vai se relacionar com o mundo? A questão final é pensar sobre as implicações de se enquadrar o conhecimento e o debate como uma verdadeira guerra espiritual.